X-Men 97, galera, já está entre nós. Os 2 primeiros episódios foram lançados lá no Disney Plus e vou falar, hein, tá legal, bem louco, empolgante. Bora de vídeo. Fala galera, beleza? Divo na área mais uma vez. Galera, acabei de assistir os 2 primeiros episódios de X-Men 97, que é a continuação direta daquela animação que teve lá nos anos 90 do X-Men, né? E eles não fizeram reboot nem nada, eles continuaram a história daquela animação, né? E vou falar, eu fiquei muito impressionado. Ficou muito bom, muito bom. Eu achei que eles mandaram muito bem, tá muito bem escrito, a animação tá bonita. Galera, assim, ó, eu fiquei impressionado com o que a Marvel fez, até tendo em vista o que ela vinha fazendo com as últimas adaptações aí. Na minha humilde opinião, X-Men 97 é uma das melhores coisas que a Marvel já fez nos últimos tempos. Eu sou muito fã dos X-Men, então até essa análise tá um pouco enviesada, com certeza deve tá, porque eu tô empolgado, porque eu acabei de assistir, óbvio, mas eu acho que tá com um potencial muito bom. Eu não sei quantos episódios vão ser o total, não lembro se eles já divulgaram isso, mas vão ser lançados semanalmente, né? Os 2 primeiros já estão disponíveis. Eu assisti assim numa pegada só, é meia hora cada um, eu achei muito bom. Eu não vou tratar aqui tema a tema, pedacinho por pedacinho, até pra não ter tanto spoiler, mas vai ter alguns spoilers aqui, já adianto, porque eu achei muito bacana algumas coisas, vou ter que falar pra vocês, não vai ter como. Mas assim, vou trazer alguns pontos que eu acho mais importante aí desses 2 primeiros episódios, né? Animação, galera, o desenho tá lindo, tá muito bonito, tá com cores vibrantes, tá com aquelas sombras marcantes que tinham na série clássica, então pra quem assistiu a época, com certeza vai fazer essa ligação nostálgica e vai curtir, mas pra quem tá assistindo agora pela primeira vez essa série, tá tendo esse contato com estes X-Men por este desenho, vai gostar porque tá muito bonito, tá muito bem feito. As cenas de luta são bem coreografadas, são bem desenhadas, bem fluidas, o 3D misturado com o desenho de fundo, né, 2D, tá muito bem feito, eu gostei pra caramba. Personagens. Galera, a gente tem alguns personagens aí, né, não são todos que apareceram na série clássica ainda, mas os principais estão ali, né, então tem o Gambit, tem a Vampira, o Wolverine, o Ciclope e a Jean, o Fera, até o Bishop, né, que é um personagem do futuro, tá nessa série, tá participando ali. Tem o Morfo que não existia nos quadrinhos, ele é um personagem que foi criado na animação lá dos anos 90, né? Não gostava muito dele na época lá, mas até nesses 2 primeiros episódios ele teve umas participações interessantes ali, e achei até que a dinâmica dele com o Wolverine em alguns momentos foi legal. Temos a Jubileu também, que no primeiro episódio da série clássica ela é a mutante que é resgatada, né? E a gente tem a participação de um mutante brasileiro, Roberto da Costa, que é o Mancha Solar. E a introdução dele aqui na série, ela é muito parecida com a introdução da Jubileu lá na série clássica, que eu achei que foi muito bacana. A personalidade dele não tá tão igual à personalidade dos quadrinhos, tem algumas diferenças ali, né? Ele tá meio que um playboy mimadinho, parece, né? Sendo que nos quadrinhos ele tem uma importância bem bacana, assim, bem interessante. Ele é um dos personagens mais ricos aí, vamos pensar, do universo dos X-Men, sendo bem importante em muitos momentos até, né? Vamos ver, ele faz parte dos novos mutantes, né? Vamos ver se ele vai ser desenvolvido nessa série ou foi só uma participação inicial ali pra dar esse gancho nostálgico pra gente lá do início, né? Eu acho que eu não esqueci ninguém, galera. Se eu esqueci alguém, eu vou colocar aqui na descrição, mas é que são muitos personagens que participaram aí já nesse começo, né? Tem alguns personagens que aparecem em cenas de luta, mas que não são os personagens propriamente dito, né? O Morfo participando, o Morfo usando da forma desse personagem, né? Então a gente teve ali o Colossus, apareceu por um pouquinho, né? O próprio Anjo apareceu em alguns momentos ali, né? Mas era o Morfo, na verdade. E um detalhe legal, galera, desse início aí, é que esses personagens, apesar de terem sido só 2 episódios de meia hora cada um, eles tiveram um desenvolvimento bacana, assim, sabe? Muitos deles a gente já conhece, né? Mas eles não foram jogados ali na tela só por jogar, né? Principalmente os principais ali. A gente teve alguns diálogos muito bem feitos ali entre a Jean Grey com a Ororo, né? Com a Tempestade, que foram muito legais. O próprio Ciclope, galera. Mano, esse é o Ciclope. Pra quem conhecia o Ciclope apenas pelos filmes e pelas adaptações recentes da Marvel, não faziam ideia do quão importante e quão badass o cara é, né? Então aqui nessa animação a gente conseguiu ver em 2 episódios, né? E no primeiro ali de cara já, o quanto ele é importante, o quanto ele é um líder nato mesmo, e o quanto ele é badass no universo aí dos X-Men, né? E ele é o líder desse time, não adianta, né? Ele tem toda uma expertise de organização do time, ele tem toda uma expertise ali de utilizar a rajada dele pra
tentar se locomover, inclusive. Inclusive, galera, teve uma cena que pra mim já entra no top 1 aí de melhor superhero landing da história. Em determinado momento, acho que do primeiro episódio ainda, tem uma explosão e eles acabam sendo jogados pra fora ali do jato, né? E todos os X-Men, alguns voam, outros não, né? Então a gente tem a Vampira que voa, a gente tem a Tempestade que voa, o Morfo que se transformou no anjo e voou, e eles foram pegando alguns dos outros X-Men ali pra ninguém se estatelar no chão, né? Menos o Ciclope. Ele simplesmente vira pro chão, dispara a rajada e vai disparando a rajada usando ela como desaceleração pra queda e cai no Super Hero Land. Aí levanta e usa a frase clássica: a mim, meus X-Men. Mano, isso arrepia demais, demais, demais. Eles estão fazendo jus ao Cíclope. Finalmente, né? Finalmente. E a trama segue ali, bem equilibrada entre cenas de ação, desenvolvimento de algumas histórias ali, né? Algumas micro-histórias. A gente vê um pouco da personalidade do Gambit, da personalidade do próprio Wolverine. Que, parênteses aqui, a gente tava na dúvida de quem seria o dublador, né? No trailer a gente já viu. Galera, e é o mesmo dublador da série do X-Men Evolution. Ficou muito bom. E o dublador escolhido pra fazer ele, né, foi o Luiz Mota. Então o Luiz Mota é um dublador clássico já brasileiro, ele faz a voz do Stallone, a voz clássica do Stallone, não a antiga dos primeiros Rocks lá aí do Cobra, né? Do Stallone Cobra, mas o mais recente. Todos os Rocks que eu lembre é com ele já. Aquele discurso clássico do Rock 6 é com ele. Ele faz também o John Kreese de Cobra Kai, então vocês vão lembrar dele por aí. A voz icônica, é muito bom. E encaixa perfeitamente, na minha opinião, com o Wolverine. A dublagem como um todo tá muito boa. Se vocês quiserem comentarem aqui embaixo, a gente pode fazer um vídeo aí especificamente sobre os dubladores que foram escolhidos pra dar vida aí aos personagens de X-Men 97. Uma menção aqui que eu quero fazer de cara é pro dublador do Gambit, né? Não é o dublador da série clássica, mas é o dublador que faz o Star-Lord, que faz o Mario, que é o Rafael Rossato, que é muito bacana, a voz dele é muito massa. Mas comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo falando só da dublagem de X-Men 97, vai ser um prazer fazer. Galera, eu comentei que teriam alguns spoilers aqui, né? Eu vou comentar só 2 deles, mas que são muito importantes, tá? O primeiríssimo dele aí, acontece com uma das minhas mutantes favoritas, que é a Tempestade, né? Então, em determinada cena, no segundo episódio lá, ela acaba entrando na frente do Magneto pra proteger ele de uma rajada, de um tiro, mas ela não sabia que esse tiro é um tiro que faria com que ela perdesse os poderes, né? A série ali dá a entender no episódio de que vai ser permanentemente. Isso acontece nos quadrinhos também, não dessa mesma forma, mas ela perde os poderes, né? E aqui tem um detalhe, galera. Primeiro que a Tempestade ela foi apresentada nesses 2 primeiros episódios, né, como sendo uma mutante ômega, né? O que é uma mutante ômega? Pra quem não sabe, tá chegando agora aí. É o nível mais alto de poder dos mutantes, né? Então os mutantes ômegas são os mutantes mais fodões. Tem uma cena ali que eles estão lutando contra o Molde Mestre, já no começo do segundo episódio, que todos os X-Men estão lutando contra várias sentinelas ali que o Molde Mestre tinha criado, e estão conseguindo vencer, estão apanhando um pouco e tal, e aí o Ciclope chama a Tempestade chega de uma maneira tão foda e consegue vencer todos os sentinelas sozinha. Aí depois a galera fala que a Tempestade não conseguiria vencer o Thor, galera. A gente até fez um vídeo, eu vou deixar no card aqui, um vídeo que é comparando quem venceria, né? Se a Tempestade ou se o Thor. Então, deixar pra vocês assistirem e comentarem lá depois. Mas, como eu comentei, o spoiler aqui é que ela perde os poderes, né? E ela deixa os X-Men, ela entra no ônibus e sai. Isso acontece nos quadrinhos, e aqui eu penso em 2 formas que isso pode se desenrolar, né? Uma delas, nos quadrinhos, quando ela perde os poderes, uma das pessoas que tenta devolver os poderes pra ela, que propõe devolver os poderes pra ela, é o Loki. Já imaginou ter um crossover aí? A gente já teve informação aí dos bastidores, né, do que foi lançado, do que foi falado de informações da série, de que provavelmente teremos participações especiais. Lembrando que lá na série clássica a gente teve participação especial do Homem-Aranha, o Motoqueiro Fantasma participou lá também, enfim. Será que vão ter uma participação do Loki aqui, ou até mesmo do Thor? Já imaginou o Thor dando os poderes pra Tempestade de volta? Então isso é um caminho que pode seguir. O outro caminho que pode seguir é ela indo pra Wakanda, né? Mas a Tempestade tem uma história muito forte com o T'Challa, em Wakanda, com o Pantera Negra, né? Então pode ser que ela saindo, Wakanda seja por onde ela consiga os poderes de volta. Então vamos torcer pra ver o que vai acontecer nos próximos episódios aí. O outro pequeno spoiler que eu vou dar aqui, galera, vocês viram nos trailers que a Jean Grey, ela tava grávida, né? E
no segundo episódio a criança nasce e é ninguém mais, ninguém menos que Nathan Summers, que a gente sabe que é o Cable. E no finalzinho do episódio, muito no finalzinho do episódio, toca a campainha ali da mansão, abre a porta e entra uma Jean Grey, machucada, cansada, falando que precisa de ajuda. Mas a Jean Grey tava na sala, né? Então você pensa, pô, duas Jean Greys? Pra quem não tá muito ligado, não entendeu muito bem o que pode ter acontecido ali, o que é aquilo, né? Alguns eu vi falando que poderia ser a mística e tal, mas muito provavelmente não, galera. Porque, pra quem não sabe, o Cable, o Nathan Summers, ele não é filho da Jean Grey com o Ciclope. Ele é filho de um clone da Jean Grey com o Ciclope, né? Então nos quadrinhos, o Senhor Sinistro, ele criou um clone da Jean Grey quando a Jean morreu, né? E colocou no lugar da Jean. Então muito provavelmente essa chegada de uma nova Jean Grey no final ali foi para introduzir este arco, que é o arco que o Senhor Sinistro, que é um dos vilões dos X-Men, esse cara aqui, ele plantou essa clone ali junto com o Ciclope, porque ele sabia que um filho dos dois, com os gênios dos dois, seria muito poderoso. E ele queria roubar esse filho, que seria o Cable, né? Então vamos aguardar para ver como que isso vai se desenrolar no decorrer da história, né? Tendo duas Jean Greys ali, uma que é o clone e outra que é a Jean de verdade. Mas isso foi um plot twist muito interessante que me instigou aí agora pra assistir os próximos episódios mais ainda. Galera, em suma, eu gostei pra caramba dessa animação. Ainda tá fervilhando aqui algumas coisas que aconteceram lá, algumas informações que foram passadas, que eu posso ter passado batido aqui nessa minha análise rápida. Se vocês curtirem, se esse vídeo for bem aqui, eu posso fazer mais deles, né? Até analisando episódio por episódio, de repente trazendo cada referência que foi trazida já nesses dois primeiros, né? Então a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas quero sentir de vocês aí se vocês acham que X-Men 97 vale a pena a gente continuar seguindo aqui no mock, episódio por episódio, trazendo as nossas análises, beleza? Enfim, galera, o que eu posso deixar pra vocês aqui, falar pra vocês é assim, muita gente ia passar batida por essa série, porque a Marvel vem numa pegada bem ruim, né? Não passe batido, assista, porque tá muito boa mesmo. Se você já assistiu o X-Men clássico, né, da década de 90, assim como eu conheci X-Men por essa animação depois que eu fui pros quadrinhos. Então se você conhece, ou se você assistiu, você vai pirar. Se você não assistiu, eles fazem umas amarrações muito legais ali de começo que você não vai ficar perdido, ou pelo menos não tão perdido. Você vai se espantar com uma ou outra coisa ali, mas não vai ficar tão perdido, beleza? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, galera. Agradeço de coração quem assistiu até o final. Dá aquele like pra fortalecer, manda pra um amigo que gosta dessas nerdices assim como a gente, que vai ajudar pra caramba aqui na divulgação do canal, firmeza? Por hoje foi isso, galera. Vai lá no Disney Plus e assiste X-Men 97, que tá muito fera, firmeza? Valeu, um abraço e fui!